3. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor Deus mais uma vez nesse texto, deixasse marcado aí. Nós não vamos fugir muito desse texto aí. Praticamente é o nosso texto base por completo, e nós iremos expor ele do versículo 1 até o versículo de número 13. Nós iremos trabalhar mais propriamente dito esses textos. Esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 13. Nós já lemos ele, e eu gostaria de chamar a tua atenção ao versículo 1 nesse momento. Ele fala assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Nossa temática dessa noite é a vida a dois. A vida a dois. Eu quero abordar essa temática de a vida a dois, a família, o relacionamento entre homem e mulher, em duas etapas. Primeira etapa, o primeiro ponto, a submissão da mulher. Nós vamos trabalhar o conceito de submissão aqui. E o segundo ponto, que é marido amando o seu lar, que está no versículo de número 7, o primeiro ponto de 1 a 6, segundo ponto 7, e nós iremos concluir do versículo 8 até o versículo de número 13. Dando início a essa mensagem, interessante quando ele inicia a palavra do Senhor, fala assim: mulheres, sede vós igualmente. Esse igualmente, ele dá um contexto do que foi posto já anterior. Ele mostra uma igualdade, mas qual que é a igualdade que está aqui? Aqui posto nesse versículo não tem. Nós temos que olhar os versículos anteriores. Qual que é o versículos anteriores? Que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, até o versículo 25. E aqui eu gostaria que nós lêssemos aqui. Abra lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 18 a 25, e aqui nós vamos ler. Essa aí, igualmente, é a comparação do que está posto aqui, nesses versículos que estão anteriores a esse texto. Isso. Eu vou ler os versículos pares e a igreja lê os versículos ímpares. Fala assim: ímpares. Servos, sede submissos com todo o temor a vosso Senhor, não somente se for bom e cordado, mas também ao perverso. Pois que a glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os vossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Meus queridos, maravilhoso observar que igualmente, ele está fazendo uma comparação com a vida e o ministério de Jesus. Ele fala: mulheres, sede vós
igualmente submissas ao vosso marido. E essa classificação esse igualmente vai mostrar a vida de Cristo e o seu ministério. Mulheres, olhem para Cristo e da forma que Cristo foi submisso a quem? Ao Pai, à ordenância do Pai, à ordem do Pai, a vir morrer na cruz por nós. E Ele não fez isso por obrigação, pelo contrário, Ele fez isso por amor, por dedicação, por dedicar a sua vida ao plano do Pai de redenção, de salvar a nós que somos pecadores e de nos remir com o seu precioso sangue. E Ele faz essa comparação da salvação que Cristo realizou e o seu sacrifício e a sua obra redentora com a submissão da mulher. E essa submissão aqui não é pesada, não é dolosa, não é com dor, mas é sim com amor. Se é igual a Cristo, então ela é por amor, é por paixão, é por necessidade de servir ao próximo, a necessidade de colocar a sua vida diante do altar de Deus, para cumprir o plano de Deus que é muito maior. Percebe, mulheres, que essa submissão não é uma opressão, essa submissão não é um medo, essa submissão não é algo exigido de forma dolosa, de forma doída sobre o coração. Hoje nós temos visto o movimento feminista trazendo alguns conceitos para as mulheres. Alguns conceitos danosos, alguns conceitos que ferem a palavra de Deus e ferem as escrituras de forma de relacionamento. Hoje as mulheres querem assumir a posição dos homens, mandar na casa. Hoje as mulheres querem assumir a posição dos homens para ser o cabeça, ser o chefe. E aqui nós vemos algumas vezes, ela fala assim, a última palavra é dele, né? A última palavra é dele. Sim, a última palavra é dele. É sim, senhora, né? Sim, senhora, tudo bem, está tudo ok, né? Lá em casa ela tem que ficar de joelho para falar comigo, porque eu estou debaixo da cama, né? Brincadeira. Lá em casa nós sabemos qual é a posição um do outro. E nós devemos sim olhar e ver que o relacionamento se fere e se machuca quando nós não sabemos e nós não nos posicionamos, ou até sabemos, mas por conveniência, nós não nos posicionamos da forma correta, nós não nos relacionamos da forma certa, bíblica e verdadeira. Não é o mundo que sabe o que é melhor para nós, mas é Deus que sabe o que é melhor para as nossas vidas. E essa submissão, essa ação de andar junto com o marido, é comparado com a vida de Cristo. E é interessante, quando eu fui olhar a raiz da palavra submissão, e tem alguns aspectos interessantíssimos para a nossa vida. Ele fala assim: submissão, submissa, organizar sob uma ordem, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer. Ok, aqui não mudou muita coisa, mas ele fala assim: em uma ordem militar, uma organização como tropa que serve. No militar é exigência, mas fora a vida militar, olha que interessante, uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade, levar uma carga. No que é fora a área militar do exigido, ele é dado como voluntário. O que Cristo fez por nós foi exigido ou foi voluntário? Ele mesmo se doou, ele mesmo se deu, ele mesmo se levou ao madeiro. Isso foi voluntário. E se a submissão da mulher é comparada à submissão de Cristo, essa é feita por forma voluntária, amorosa, carinhosa. É o que o texto está nos falando, uma atitude voluntária de ceder, e de amar, e de estar do lado, e de caminhar junto. E isso é a submissão da mulher, no nosso tempo sim, e não é baratear essa submissão, mas é saber qual é a posição de cada um dentro do relacionamento. Essa vida a dois
só é compatível quando nós sabemos a nossa posição e nos colocamos como tal nela. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, está lá em Efésios capítulo 5, versículo 22. A esposa seja submissa ao seu próprio marido como convém ao Senhor, Colossenses 3, 18. Como convém ao Senhor. E essa comparação, você serve a Deus porque você é obrigada, ou você serve a Deus porque você ama a Deus? Porque Ele tocou no teu coração um amor tal, que você não consegue deixar de servir ao Senhor. É assim que você deve amar o seu esposo, e agir com submissão a Ele. E isso aos nossos solteiros, de aprender e olhar e ver, que essa é uma atitude que um dia você vai ter, porque um dia, em nome do Senhor Jesus, se Deus lhe der graça de casar, você vai ter esse privilégio de andar do lado de uma pessoa, para ou receber a submissão, ou ser submissa dentro de um relacionamento saudável, bíblico e verdadeiro para a sua vida, para o seu casamento. Olhe isso como objetivo da sua vida, e nunca deixe de servir ao Senhor, sabendo que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Submissão para as mulheres, mas também para o marido. Nosso ponto 2, o papel do marido é amar a sua mulher, amar o convívio do lar. Vejamos o versículo de número 7, fala assim: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que a graça da vida, e assim vem o sustento do Senhor, está lá no texto. Percebe que ele fala para a nossa vida, para homens, de forma muito clara e objetiva: marido, amai as coisas simples do lar, o convívio simples do lar, igualmente vivei a vida comum do lar. Essa vida comum do lar é algo maravilhoso. A princípio pode ser algo triste, é a vida comum, mas é algo tão bom. É algo tão bom para o marido quando entende o papel da vida comum do lar. Para o homem que é desbravador, para o homem que é conquistador, ele quer conquistar cada dia mais, parece que é algo intolerável, é algo que não se cabe, é algo que não se mede, é algo que não é bom para ele. Mas pelo contrário, a vida comum do lar, a vida do dia a dia do lar é algo maravilhoso. E a palavra de Deus vai nos incentivar para os homens a ser fiel à mulher da sua juventude, a mulher do convívio, a mulher da vida diária que é a esposa, a viver diariamente com ela e para ela, servindo ela como a parte mais frágil do relacionamento. Olha que interessante, essa parte mais frágil do relacionamento. Vivei a vida comum do lar, vivei a vida como um homem que honra a sua mulher, que está do lado dela e que conhece ela e que respeita ela no seu dia a dia. Isso nos dá aqui a plena clareza de que o Senhor Deus quer que a vida do homem seja no seu lar, na sua casa, olhando para a sua esposa, para os seus filhos e cuidando deles a cada dia. O lar é um lugar onde se vive. O lar é um lugar onde se faz a morada, é o lugar onde o marido chega e pode descansar, e desfrutar do aconchego, desfrutar da realização. É no lar que nós somos e somos realizados todos os dias da nossa vida. É no lar que nós conseguimos encontrar o verdadeiro amor. É no lar, sim, é no lar comum, normal, natural, porque esse amor vem do Senhor para as nossas vidas e para derramar graça e misericórdia. Mas isso só é possível se nós temos a consciência de qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. A mulher sim é de ser submissa, e do homem é de cuidar da mulher como a parte mais frágil.
Percebe que quando o homem assume a posição de homem a cuidar da sua esposa, a honrá-la com dedicação e amor, como a parte mais frágil, que deve ser cuidada com dignidade, essa mulher vai ter alegria em estar tendo um lar alegre diante do marido. Para ser bem redundante, a mulher vai estar alegre em ter um lar alegre do lado do seu marido. Não tem que inventar moda. O mundo quer inventar tantas modas. O mundo quer inventar tantas coisas fora daquilo que é verdadeiro, fora daquilo que é justo, fora daquilo que é santo, fora daquilo que é aceitável diante de Deus. Nós não devemos aceitar essas coisas, esses modismos à nossa volta, mas de olhar para a palavra do Senhor Deus e ver que ela me instrui para uma vida no lar, aonde a paz, a consideração e o amor de Deus reina nos corações. E veja o final desse versículo 7. Ele fala assim: para que não seja interrompida, para que não se interrompa as vossas, o quê? Orações. Quando o homem, quando o marido não cuida da sua esposa, quando o marido não cuida do seu lar, as suas orações são interrompidas. Você pode orar o quanto você quiser, mas as orações podem ser interrompidas. Meus queridos, que triste é olhar e ver que muitos casais têm lutado e têm se gladiado como família, como lar, como em vez de ter um lar comum, agradável diante de Deus, procuram e recebem uma mentira como verdade para viver uma vida fora do plano de Deus, para viver uma vida fora da execução do Senhor, e depois não sabem por que as orações não são ouvidas. Porque não vivem a vida comum do lar, porque não vive o respeito, não cuida da esposa como deveria cuidar, como parte mais frágil, e acaba negligenciando o relacionamento de intimidade com a esposa. Mas como eu vou saber, pastor, se parece que ela é mais forte do que eu, né? Algumas vezes eu vejo os homens falar isso, parece que ela é mais forte do que eu, ela não deixa eu venho exercer a autoridade no meu lar. E aí você começa a observar, fala, mas como que foi o teu casamento até aqui? E algumas vezes eu vejo homens se escondendo, como se esconde na saia de uma mãe, querendo também se esconder na saia de uma esposa. Homens que não assumem o papel de homem no seu lar, de cuidar dela, mas ela tem cuidado dele. Para ser bem negligente mesmo, né? Ela tem cuidado dele. E eu vejo algumas vezes a mulher tomando posse do lugar do homem. E eu falo, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Ou você é homem ou você é homem. Ou você assume esse papel de ser homem, o sacerdote do teu lar. Ou você assume o papel de cuidar do teu filho, de orientar o teu filho, de orientar a tua esposa, de exortá-la em nome do Senhor Jesus, porque você é o sacerdote do lar. E você deve sim exortá-la, você deve sim orientá-la como parte mais frágil que pode errar. E que errando deve ser exortada em nome do Senhor Jesus Cristo, em amor como a parte mais frágil. Isso sim é andar com respeito, isso sim é cuidar. Quando nós vemos os nossos filhos fazerem alguma coisa errada, alguma coisa que pode ser perigosa, o que você faz quando está cuidando? Você exorta, cuidado, você vai cair. Isso é cuidar. O pai que ama, corrige o seu filho. A palavra de Deus nos diz isso. O marido que ama, cuida da sua esposa, para que ela não venha tomar o seu lugar dentro do relacionamento, mas que você tome o lugar certo, teu lugar como homem dentro do relacionamento. Algumas vezes eu vejo alguns casais tendo problemas sérios de relacionamento. Primeiro porque a mulher não entende a sua submissão, e ela vê isso como um mal.
ela vê isso como ruim, ela vê isso como pesado, ela vê isso como fora de moda. Pastor, o que você está falando já passou, era para minha avó, era para minha mãe, agora não, agora é outros tempos, a modernidade é outra. Pastor, eu mando no meu dinheiro, porque o dinheiro é meu, tudo é meu, eu sei o que é melhor para mim. Meus queridos, e os homens acabam fazendo o quê? Se escondendo. Se escondendo. E para o homem é muito confortável, sabia, mulheres? Para o homem é muito confortável. É muito confortável que a mulher assuma a sua responsabilidade. Porque é menos trabalho. É menos trabalho. Mas você sabe o que isso acaba causando no teu lar, na tua casa? Um negócio chamado infelicidade. Porque você, mulher, vai se frustrar. E você, homem, você não casou com a sua mãe. Vou falar isso para você, querido. Você não casou com a sua mãe. Você casou com a sua esposa. E você deve tratá-la como esposa. E você deve assumir como a parte mais forte. Se ela é a parte mais frágil, o que você é? A parte mais forte. A parte mais forte é você, homem, você, varão. Se alguém entrar lá na tua casa, e o que você vai fazer? Quem que vai defender, né? Ele entra por uma porta e você sai pela outra, né? Né? Ele entra por uma porta e você sai pela outra, né? Se entrar uma barata, quem que vai matar lá, né? A pergunta que o reverendo Jader fez há pouco tempo aqui, né? Se entrar uma barata, quem mata? Né? Quem mata? Lá quem mata, Valdir? O gato, né? O gato que vai matar a barata, né? O gato que mata a barata. Não, meu querido, quem tem que matar é nós, os homens que tem que ir lá, né? Os homens que tem que ir lá. É a posição, a parte mais frágil, quem cuida somos nós. Mas nós sabemos isso muito bem com o ladrão. Nós sabemos muito bem isso com barata, com rato. Sabemos muito bem isso com as coisas físicas. Mas nós erramos tanto nas coisas espirituais e no relacionamento. Se não tem outra forma, né? A gente mesmo, né? Meus queridos, nós aprendemos isso de forma muito clara nas coisas físicas. Lá em casa, se entrar um bandido, quem vai enfrentar vai ser eu. Ok, tudo bem. Se entrar uma barata, é eu. Mas a gente erra, sabe no quê? Nas coisas do relacionamento. Nas coisas da conversa, do diálogo. Nós erramos nas coisas práticas do convívio do lar. As mulheres querendo assumir parte de homem e os homens querendo se esconder. Meus queridos, em nome do Senhor Jesus, homem, cuida da sua mulher, pastoreie o seu coração dela, oriente ela em amor, caminhe com ela, ouça o coração dela, esteja do lado dela, pastoreando não apenas ao seu físico. Algumas vezes eu vejo homens falando assim: pastor, lá na minha casa não falta nada, tem comida, tem um teto, tem roupa, tem tudo que está lá, tem tudo. Ela tem o que comer, ela pode ter um cartão de crédito, ela pode sair e gastar o dinheiro, ela pode ir no salão de beleza e se maquiar por completa, ela pode fazer tudo isso. E eu falei: mas ela tem um marido lá. Ela tem um marido lá. E muitas vezes isso parece ser pomposo, né? Parece ser muito bom. Mas mais do que um cartão de crédito, mais do que um prato bonito para comer, a mulher quer, sabe o quê? É um homem que respeita ela. É um homem que tem respeito no seu lar, para amá-la e dedicar a sua vida no convívio do lar. Meus queridos homens e varões, servos do Senhor Jesus Cristo, olhe esse princípio para a sua vida. Olhe o seu lar
como parte, você que é responsável por ele para orientar e caminhar. Dentro de um relacionamento, dentro do casamento, nós não temos um certo e um errado, nós temos dois errados. Quando chega os casais para aconselhamento, eu falo logo de início: meu querido, eu vou falar uma coisa para você, não existe um certo, não existe um errado. Existem dois que erram, e esses dois estão sentados aqui agora, para ser consertado em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele continua ali, versículo 8, passa lá para nós. Leamos. Finalmente, sede todos não continua, pois aparta-te do mal, pratica o que é bom, busca a paz e empenha-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor Irmãos, mais uma vez o versículo 8, finalmente, sede todos de igual ânimo. Percebe que ele vai continuar falando igual ânimo, da forma igual. O versículo 8, o versículo 7, quando ele fala marido, vós igualmente, ele usa a mesma comparativa que ele usou no texto onde falou para as mulheres, sede submissas igual a Cristo. Ele vai usar a mesma palavra, igualmente vocês maridos, a forma de Cristo é o exemplo para a vida, e ele vai concluir essa ideia, também trazendo esse mesmo conceito, finalmente serem todos igual, da mesma forma que Cristo viveu. A vida de Cristo é referência para o homem, é referência para a mulher, é referência para o conjunto da obra recebe a referência de Cristo Jesus. Ele vai falar assim: sede compassivos, fraternos, amigáveis, misericordiosos, humildes. Ele vai usar como se o fruto do Espírito Santo, como parte de exercício no lar. Exercício no lar, é lá na nossa casa que nós exercitamos o fruto do Espírito Santo, é nessa nossa casa que nós começamos a mostrar realmente a transformação e o poder e a graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Algumas vezes nós achamos que é lá fora, não, começa dentro de casa. Você sabe por que começa dentro de casa? Porque dentro de casa é mais difícil. Dentro de casa é mais difícil. Você sabe quem que me tolera quando eu estou rabugento? É minha esposa. Você sabe quem que me tolera quando eu acordo de mau humor? É minha esposa. Sabe quem tolera ela quando ela acorda de mau humor? Não é as crianças, sou eu que tolero ela também. Sou eu que tolero ela também. E por isso que a palavra de Deus vai nos falar: olha, vocês sejam longânimos, vocês exercitem o amor e a graça, vocês sejam compassivos, fraternos, amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem. Isso é graça, isso é amor incondicional. Mas ao ver algumas vezes os casais aqui concluindo nossa mensagem e tratando o mal com o mal. Mas a palavra de Deus nos exorta a tratarmos o mal com o bem. E eu vejo alguns casais que chegam emburrados na nossa frente e falam assim: pastor, ela não faz. Ela não faz. Por que eu tenho que fazer?
por que eu tenho que fazer? É a grande indagação dos homens. É a grande indagação dos homens. Ela não faz, por que eu tenho que fazer? Você só tem que fazer porque Cristo fez sem você fazer nada. Porque Cristo te amou sem você merecer. E o amor e a graça de Deus vem sobre você para que você exerça de forma incondicional. O amor fraterno, conjugal, ele é incondicional. Maridos, você não espere a sua esposa ser submissa para você cuidar dela. Mulher, você não espera ser cuidado pelo seu marido para você ser submisso a ele em amor. Mas sim, você, cada um de nós, eu e você, cada um dentro do relacionamento, tem que ter a certeza, a clareza de que vai exercer em amor, independente do outro. Porque o amor que faz para receber, ele é interesseiro, ele não é honesto, ele só faz porque vai receber algo em troca. É como se fosse trabalho. Não é como se fosse trabalho. Eu trabalho o mês inteiro. O que eu tenho no final do mês, ou no começo do outro próximo mês, até o dia 5, né? Até o 5º dia útil, né? É o salário. Agora, por que você vai fazer aquela jantinha gostosa quando o teu marido chegar lá? É para você receber algo em troca? Não. É porque você ama. É porque você é submissa. É porque você está comprometida com esse relacionamento como Cristo estava comprometido com a cruz para nos salvar. Por que, marido, você vai cuidar da tua esposa? Porque você não quer briga na sua casa? Porque você quer fugir das contendas? Não, não é porque eu não quero briga na minha casa, é porque eu quero cuidá-la, cuidar dela com a parte mais frágil e pastoreá-la. Por isso ele fala: finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos misericordiosos, humildes, não pagando o mal com o mal, mas sim pagando o mal com o bem. Meus queridos, nossos lares estão sendo atacados todos os dias. A nossa cabeça está sendo atacada todos os dias por conceitos pecaminosos. E algumas vezes nós começamos a assumir esses conceitos como verdade sobre a nossa vida e sobre o nosso lar. Algumas vezes eu vejo casais falando assim: pastor, eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu não aguento mais aquela mulher, não aguento mais aquele homem, eu mereço ser feliz. Eu quero ser feliz. Mal sabe esse que a felicidade está na vida comum do lar. Mal sabe essa que a felicidade está em ser submissa e ser comprometida com o lar, com a casa, com a família, com a aliança do Senhor nosso Deus. Pelo contrário, haja em amor. A palavra de Deus nos exorta quanto nós devemos ter paz com todos. No que depender de nós, devemos ter paz com todos. E essa paz deve reinar em nossos corações, deve reinar através de nós, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus.